Bonsoir, les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que bem. Hoje nós vamos fazer nossa aula, nossa versão de um texto em português para francês do mês de abril. É um texto de caráter histórico, também trabalhado na língua inglesa e sugerido para a língua espanhola. E neste texto, hoje, nós vamos focar na questão das escolhas de artigos, de preposições, como utilizar o particípio presente, a forma do particípio presente em francês, para evitar a subordinação excessiva, bem como a escolha estilística entre o passé composé e o passé simple, ok? Este texto é um texto extraído do livro 1808, escrito pelo jornalista Laurentino Gomes. E, por meio dele, nós vamos trabalhar aqui o vocabulário mais histórico sobre a história do Brasil e uma possibilidade também de aumentarmos nosso repertório neste sentido, nesse campo semântico que é o campo semântico da história, ok? Vamos lá. No primeiro parágrafo, o texto inicia com... Primeira vez que eu vou fazer isso, eu vou ler essa primeira frase aqui, olha. O começo do século XIX foi um tempo de pesadelos e sobressaltos para reis e rainhas. Nós temos aqui a escolha estilística pelo pretérito perfeito, foi. No francês, nós podemos fazer isso de duas maneiras. Seja escolher o passé composé, foi a minha escolha para este texto de caráter histórico, ou eu posso escolher o passé simple. No caso do passé simple, eu escreveria aqui, quem se lembra? Isso, quem disse fut, tá certo. Eu poderia escolher tanto um quanto o outro. O que me fez escolher o passé composé neste texto? Foi o fato de estarmos iniciando os nossos trabalhos aqui, né, com pessoas que nunca viram a língua francesa, pessoas que estão iniciando nos estudos da língua francesa, e para isso eu gostaria de reforçar o uso do passé composé, para depois passarmos para o passé simple. Se você já estiver em um nível mais avançado e o trabalho com este tempo verbal não é uma questão, vá em frente. Mas para quem está iniciando, eu aconselho o uso do passé composé, ok? Não há diferença semântica no uso de ambos aqui, ou de ambos, ou seja, desculpem, ou de um ou de outro, mas eu escolhi o passé composé por uma questão didática, ok? O que eu marquei mais nessa primeira frase? Ele diz reis e rainhas, indeterminado em português. Em francês não é possível. Então eu tenho que colocar o de, ok? O plural dos artigos indefinidos. Pour de roi et de reine. Em francês não há frase sem artigo, ok? Então precisamos colocar aqui o artigo para delimitar nosso substantivo ou nossos substantivos. A segunda frase ele diz: dois deles enlouqueceram. Por uma questão didática, eu resolvi inserir aqui entre eles, ok? Parmi eux, ok? Eu resolvi porque deixa a frase mais exata, tá? Se vocês não quisessem colocar, vocês poderiam ir daqui em diante. Dois deles enlouqueceram. Sont devenus fous. Olha aqui o verbo devenir, tornar-se, igual no inglês, to become, ok? Devenir fou,
significa enlouquecer. Caso vocês na correção tiverem uma outra opção, existe, tá? Perder a cabeça, perdre la tête. Poderia ter dito de ont perdu la tête. Poderia ter colocado aqui também, ó. Ont perdu la tête. Era uma outra opção aqui para enlouquecer, tá bom? Eu vou corrigir e vou falar sobre essas opções para quem mandar para a gente corrigir. Na terceira frase, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Angleterre, país feminino. Então, a preposição do feminino. Para quem está começando, geralmente, os países terminados cujo nome terminam em e, a preposição é en, com algumas exceções. Mexique, ok? É uma delas. Agora me fugiram os outros dois. Mas são 3 só que são exceção, ok? Terminou em e, a grande probabilidade de ser en, a preposição, é enorme. Aqui diz que o rei era visto de camisola. Como é que a gente vai colocar isso quando a pessoa estiver usando uma roupa, vestimenta? Nós vamos colocar a preposição en, ok? Por exemplo, de calça, en pantalon. Aqui, de camisola. Essa camisola é a camisola de dormir, de ficar em casa. Então, a gente fala en robe de chambre, ok? E eu escolhi para o adjetivo envolvido, que aparece 2 vezes, olha, envolvido e o sinônimo enrolado. Na primeira, eu optei por envelopper em uma fronha, ok? Té d'oreiller, em uma fronha, e um travesseiro em seus braços, enrolado, olha só como eu resolvi essa questão aqui, olha. Enrolado na forma de um bebê recém-nascido. Eu optei por como se tratasse, como s'il s'agissait de um nouveau-né, ou seja, de um recém-nascido. Porque em português, quando a gente fala bebê, pode ser um bebê, né, mais novinho ou um bebê lá de 8, 9 meses. Então, em francês tem essa expressão, nouveau-né, para falar recém-nascido, e a gente mata a questão, ok?